Olá, queridos! Graça e paz! Vamos falar da palavra de Deus? Nos alimentar do pão do céu? Então, compartilhe essa palavra, dá um like, comente. Seja uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos começar em 2 de Crônicas 24. O tema é as reformas de Joás no templo. Quando o templo foi reformado, gerou então um despertamento em toda a nação. No verso 1, vai dizer o seguinte: Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. A idade que ele tinha, 7 anos, e diz o nome da sua mãe. É interessante logo aqui no início, porque se a gente for lá para a 2 de Crônicas, no capítulo 22, vai estar falando do rei Acasias, rei de Judá, que ele andou nos caminhos da família de Acabe e diz também quem era sua mãe. A sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe havia feito. Acasias reinou apenas 1 ano e foi morto. Aqui começa dizendo que Joás reinou 40 anos. Queridos, o Senhor vai estar narrando que durante o tempo então que Joás estava governando e tinha um sacerdote, o sacerdote Joiada, enquanto o sacerdote estava vivo, esse governo foi uma bênção, tudo que ele fez prosperou, tudo que ele fez foi maravilhoso, porque aqui no versículo 15 vai estar trazendo uma informação muito importante. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos, o templo já tinha sido, a reforma tinha feito, o rei governando, estava tudo maravilhoso. Chegamos no verso 15. Joiada morre com a idade de 130 anos. Foi sepultado com os reis da cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito Israel, em favor de Deus e do seu templo. Olha só, ele recebe um lugar de honra. Ele foi sepultado com os reis porque ele havia feito bem para o povo e para a nação. Agora vamos prestar atenção em algo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhes prestaram reverência e ele aceitou. E olha só o verso 18. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira do Senhor veio sobre Judá e veio Jerusalém. Espera lá. Aqui acontece algo muito importante, muito extremo, porque fala que enquanto tinha o sacerdote governava, existia, enquanto o sacerdote aconselhava, e não era qualquer sacerdote, era Joiada, era o sacerdote que cuidou de Joás, que protegeu Joás, que cuidou dele no templo, foi o seu tutor, foi o homem que faz todo o caminho para que ele chegue no reinado. Mas aí vai dizer a palavra que assim que o sacerdote morre, os reis de Judá vai visitá-lo, vai bajular, vai prestar honrarias e aí dão conselho. Não fala do conselho, mas a gente subentende porque vai dizer que logo depois desse encontro eles abandonam o Senhor. E como um abismo vai chamar outro abismo, o versículo 18 então vai dizer, o versículo 20, olha o que acontece. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada. Ele se coloca diante do povo e ele vai dizer: isso é o que Deus diz. Porque vocês desobedeceram aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Preste atenção. Mas aí, o versículo 21. Alguns conspiram contra ele, por ordem do rei. Quem era o rei? Joás. Eles vão apedrejar agora o filho do sacerdote até a morte. Gente, pasme, no pátio do templo do Senhor. O rei não levou em conta tudo que ele recebeu, a bondade. Versículo 22. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele. Ele mata o seu filho e o seu filho ao morrer disse: veja isto, o Senhor te faça justiça. Ah, queridos, e agora vem a ira do Senhor. E agora o Senhor vai se movimentar de uma forma e ele vai ver toda a nação, porque vai estar dizendo aqui no versículo 4, embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O Senhor executou, assim o juízo foi executado sobre Joás. Com o Senhor, queridos, não podemos brincar com a palavra do Senhor. Nós vemos aqui um exemplo de um rei que prosperou por 40 anos e era para ser uma bênção, mas ele perdeu tudo. Vamos agora para o Salmo 81. O Salmo 81, ele é um salmo
lindo, porque se trata de um convite ao louvor, um convite a buscar o Senhor, e ele também traz exortação para obedecer a palavra de Deus. E o versículo 1 vai estar falando: cantem de alegria a Deus, porque Ele é nossa força, aclame o Deus de Jacó. É um salmo de Asaf, clamando, pedindo para as pessoas, chamando as pessoas para adorar. Ele vai dizer o verso 2: comecem o louvor, faça ressoar tamborim, toque a lira, a harpa melodiosa. O versículo 4 ao versículo 10, o salmista vai lembrar como Deus livrou Israel, como Deus estabeleceu a lei. No verso 4, ele vai estar falando: porque esse é o decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Tirei o peso dos seus ombros, as suas mãos ficaram livres do cesto. Ele vai falando de libertação, ele vai falando da promessa, ele vai falando das coisas que o Senhor fez, as coisas maravilhosas, e ele vai falando da consequência. Quando o povo não quis ouvir, quando o povo virou as costas, o versículo 11, Israel não quis me obedecer, por isso os entreguei ao seu coração obstinado. Queridos, o perigo de virar as costas para a palavra de Deus, o perigo de desobedecer a palavra de Deus, porque aqui nós vemos a consequência da obediência, da desobediência, e o Senhor, o caminho para receber as promessas do Senhor, continua sendo o caminho da obediência, o caminho dos princípios, o caminho de ter um coração submisso ao Senhor. E João, no capítulo 16, esse capítulo é maravilhoso, porque aqui o capítulo 16 vai ter um tema lindo, porque o Senhor vai estar falando da obra do Espírito Santo. Queridos, isso é tremendo. E ele vai estar falando aqui, Jesus vai advertir os discípulos, ele vai estar falando, vemos aqui um discipulado descrito para nós, porque Jesus começa a falar para os seus discípulos, um pouquinho antes, ele vai falar assim: o mundo odeia os discípulos. Ele vai estar explicando, ele vai falando: o mundo, eles vão odiar vocês, porque se vocês fossem do mundo, o mundo iria aceitar. E ele vai falar: por isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei, odiaram-me sem razão. Tudo tinha um propósito, tudo tinha que acontecer. Jesus está advertindo. E ele vai falar que os discípulos, que todo aquele que ama o Senhor seria odiado. E em meio a terríveis notícias de perseguição, que muitos seriam mortos, ele vai falar: olha, mas vai vir a promessa. E quando vier o conselheiro, eu enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que provém do Pai. Ele vai testemunhar a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Ele vai falar: a obra do Espírito Santo e a obra que eu tenho para vocês vai ser uma só, vai ser testemunhar a meu respeito. E ele vai dizer no verso 1: eu lhes disse tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo que quem mataram de vocês vai pensar que está prestando culto. Vão fazer essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhe dizendo isso para que quando chegar a hora, vocês lembrem, eu avisei. Sabe, o Senhor está falando, preste atenção no que eu estou falando. O Consolador virá, o versículo 7. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Verso 8. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, eles não vão me ver mais. E o verso 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Queridos, aqui o Senhor vai narrando todos os fatos. Ele vai dizer no verso 20, digo-lhes que certamente, ele está falando, o mundo vai se alegrar, o mundo vai regozijar, mas vocês vão ter dores. Versículo 20, digo-lhes que certamente vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, o mundo vai se alegrar e vocês vão ficar tristes. Verso 22, assim acontece com vocês. Ele vai dar um mesmo simbolismo de uma mãe quando ela está em trabalho de parto, que chora, mas depois se alegra com a criança. Ele vai dizer, da forma com vocês vai ser a mesma coisa. Jesus vai descrevendo detalhes das coisas futuras. Avisa que vão vir perseguição, ódio, morte aos seus seguidores, mas ele promete o Consolador. E o melhor, ele promete que ele vai voltar. Vamos ver o versículo 33. Olha que coisa gloriosa. Os discípulos ficam preocupados, não estavam entendendo o que é a palavra. O Senhor vai falando tantas coisas, querido. Ele vai falar, olha, vocês vão ter aflições e vocês vão passar por sofrimento. O mundo é um lugar de dor, o mundo é um lugar de tantas coisas terríveis, mas tenham bom ânimo, tenham esperança, eu venci o mundo. Sabe, queridos, o nome, ele vai dizer, vocês comecem a chamar, comecem a pedir para o Pai coisas em meu nome. O Pai vai responder, o Pai vai atender tudo que vocês pedirem em meu nome. Sabe, ele está falando tantas coisas, mas ele vai estar falando também, eu vou voltar, eu vou voltar.
eu vou voltar. Olha só, Jesus respondeu: aproxima-se a hora e já chegou, vocês vão ser espalhados para tantos lugares. Vocês me deixarão sozinho. Eu não estou sozinho. O Pai está comigo. Agora eu preciso ir. Do jeito que eu entrei no mundo, eu vou sair, eu vou voltar para o Pai. Mas tem esperança para vocês. Eu venci o mundo. Queridos, a única chave. Você quer vencer o mundo? Você quer ter vitória na sua vida? Está aqui, a chave do céu. Aqui está o tesouro. Aqui está uma palavra para a sua vida que vai fazer a diferença. Que este Deus, que esse Senhor deixou um consolador para mim e para você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Graça e paz, meu querido. Que o Senhor te abençoe.